Olá, nutricionistas de todo o Brasil que acompanham o sistema Almanac Nutrição. Seja muito bem-vindo ao seu canal de entrevistas, que tem a honra de receber hoje, mais uma vez, o professor Leandro Medeiros, mestre em inovação terapêutica. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Valdo. Está conosco mais uma vez. E o tema hoje é extremamente relevante, está na moda, está na mídia, que é a vitamina D. Então, Leandro, já queria lhe perguntar de cara o motivo, por que essa mídia toda, essa propaganda, né, essa fama repentina aí da vitamina D. Ok, Oswaldo, a vitamina D ela tem tido muita repercussão por conta dos estudos recentes que têm surgido, né? Assim, na verdade, de 2006, 2007 para cá, nós passamos a entender que a vitamina D não é apenas um nutriente que você precisa consumir diariamente para poder manter as funções dos ossos, que era uma função clássica, né? A gente sempre leu nos livros, sempre viu nos artigos, essas chamadas funções calcêmicas, ou seja, aquelas ligadas ao metabolismo do cálcio. Mas descobriram que a vitamina D apresenta no organismo vários tipos de receptores diferentes, né? Então é como se fossem fechaduras prontas para poder receber a vitamina D, que nesse exemplo seria uma chave. Sim. E aí, tendo essa ligação da vitamina D com o seu receptor, você passa a ter funções celulares modificadas, né? Então, assim, é importante, por exemplo, para regular o nosso sistema imunológico, é importante para poder regular a produção de insulina, que é responsável por captar glicose nas nossas células, né? Tirar a glicose do sangue e colocar nas nossas células. É importante também para o controle da pressão arterial a partir de produção de fatores vasodilatadores e também regulação renal, enfim. Então, a gente passou a entender que a vitamina D ela não é apenas um nutriente que tem a ver com colocar cálcio ou não nos ossos, né, a partir de mecanismos específicos. Então esse é o primeiro ponto, né? É a ação fisiológica dela que a gente teve uma ampliação assim sobre a sua função, né? Agora, somado a isso, tem também as questões epidemiológicas. E por que é interessante a gente discutir sobre isso? Porque quando você se debruça sobre os estudos epidemiológicos, você verifica que muitas populações de diversas partes do mundo apresentam uma prevalência, uma incidência grande de deficiência da vitamina. Sim. Então, por exemplo, a lógica, a gente sempre soube que na infância nós temos que nos expor ao sol para poder fazer os ossos crescerem mais fortes, né? Sim, a cultura popular. Mas isso tem fundamento, porque quando você se expõe ao sol, a radiação do sol que atravessa a tua pele estimula a produção endógena de vitamina D. Então, se expor ao sol realmente favorece a produção de vitamina D, isso ninguém discute mais. A questão é que, independente da posição do planeta onde você está, se você está próximo da latitude zero, né, ou seja, perto da linha do Equador, que é onde a gente tem uma maior incidência solar, sim, ou se você está afastado, você tem risco de ter deficiência. Então, independente de onde você esteja, você tem essa deficiência. Tem estudos feitos no Brasil, na Arábia, na Austrália. Veja, a Austrália é um país que tem uma incidência solar altíssima. muito alto. Então, passaram então a perceber que no mundo todo, não só dos polos, né, mas em qualquer parte do mundo as pessoas têm deficiência. É uma fotografia da situação epidemiológica, né? Agora, uma terceira coisa que também chama a atenção é que a deficiência da vitamina D, a partir também de estudos epidemiológicos, está correlacionada com doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, hoje já sabe que se você tiver uma deficiência de vitamina D no longo prazo, você tem mais risco de desenvolver diabetes, hipertensão, câncer, problemas imunológicos, doenças autoimunes, né? Fala-se muito hoje sobre a esclerose múltipla, fala-se muito hoje sobre Alzheimer, Parkinson, tudo isso correlacionado com baixa de vitamina D. E isso se dá por conta dessa necessidade que o corpo tem de receber uma carga, digamos assim, adequada de vitamina D ao longo da vida, né? Então, se você tem várias funções da vitamina D, né, descobertas, e você faz um baixo consumo, ou se você tem uma baixa produção endógena,
Ou seja, se você tem pouca vitamina D no teu organismo, é provável que depois de um determinado período de tempo, 5, 6, 10 anos, não sei, vai depender de cada organismo, que isso seja um fator que influencie no surgimento de outras doenças. Então isso, até câncer inclusive, tá? Então isso deu uma atenção muito grande para essa temática, por isso que está tão alta na mídia. E essa questão que você falou em relação ao déficit, até mesmo em países com uma grande incidência solar, também existe algum estudo ou uma provável causa para esse déficit? Considerando até uma contradição, porque eu também vi alguns estudos nesses últimos tempos em relação ao período do dia que a onda solar é mais adequada. Coincide ali com o período que o pessoal também diz que não se deve se expor ao sol por conta do câncer de pele. Sim. Né, e a questão de de protetor solar. Então, será que também tem alguma coisa relacionada à cultura ou dia a dia? Existe algum fator que justifica esse déficit? Temos uma questão importante aí que é na verdade, trata-se de uma questão multifatorial, tá? Porque nós podemos pensar sobre a incidência solar, o horário, claro. Pessoas que se expõem menos ao sol têm mais riscos de ter deficiência. Pessoas que fazem um baixo consumo da vitamina D pela dieta também têm um risco maior. Indivíduos de pele mais escura, porque o tom da pele é dado pela melanina que nós produzimos. A melanina é um pigmento produzido pelos nossos melanócitos que estão no nosso tecido tegumentar, na pele, né? Então, só que a melanina é um fator de proteção. Tanto é que indivíduos que têm a pele mais escura, né, um fototipo maior, como nós chamamos, indivíduos de pele negra, você vê que eles envelhecem com muito mais dificuldade. Sim. Você pega uma pessoa de 70 anos negra e uma pessoa de 70 anos branca, você percebe que há uma tendência, né, de uma diferença até sobre os aspectos estéticos, sim, faciais. Gradação, né? Claro. Porque a melanina protege. Só que ao mesmo tempo em que ela protege a pele contra o fotoenvelhecimento, ela também pode prejudicar na formação de vitamina D endógena. Então, também protege. Não por isso, não por acaso, aliás, indivíduos de pele negra têm mais dificuldade de fazer vitamina D e por isso tem mais risco de desenvolver uma hipovitaminose D do que aqueles que têm pele mais branca, né? Sim. Apesar dos dois serem afetados, todas as populações, independente da cor. Você também tem uma outra teoria que não está devidamente fundamentada, eu diria na verdade comprovada, tá? Que é a questão do uso de fotoprotetores. Então tem algumas correntes na área da endocrinologia que defendem que o uso de fotoprotetores prejudica a formação de vitamina D, tá? Só que nesse sentido os estudos são contraditórios. Então você não tem como afirmar categoricamente que usar fotoprotetor vai prejudicar a produção de vitamina D e te deixar com carência nutricional de vitamina D, né? E por conta disso ninguém deve deixar de fazer uso do fotoprotetor, mas de forma nenhuma, porque o fotoprotetor, aí já é comprovado, ele tem realmente uma função preventiva contra o câncer de pele. Mas aí entra uma questão para a gente pontuar, a questão do custo-benefício. Então, se a gente tem em alta na mídia que, por exemplo, a vitamina D previne em relação a alguns tipos de câncer. E aí o protetor solar vai proteger o indivíduo em relação ao câncer de pele. Uhum. E aí, de repente, o pessoal pode começar a ponderar, não, mas aí, em relação ao custo-benefício, eu prefiro vitamina D, que me protege de tudo, me protege uma abrangência maior. Isso também não é um pouco né, aí contraditório? É aquela coisa, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois é. Só que o que é consenso hoje é que você não deve deixar de fazer fotoproteção. E se tiver a carência nutricional detectada, você tem que suplementar, não adianta. Não é para suplemento. Porque as fontes alimentares de vitamina D são muito escassas, então já é consenso que a suplementação é fundamental. Inclusive, em alguns países, a vitamina D é dada de forma gratuita para poder o sistema público de saúde promover, né, uma intervenção contra a carência nutricional, né? Ou seja, diminuir o número de pessoas com essa carência correlacionada com outras doenças. Enfim. Bom, nesse contexto dos estudos, eu queria lhe perguntar em relação, fazer aqui um paralelo com a irmã, a vitamina C. Né, que até um tempo atrás as pessoas também têm a questão da vitamina C como até fator de tratamento de gripe, que a gente sabe que não é bem assim. Né, então, por exemplo, alguns estudos
falam sobre a atuação da vitamina C na formação de proteínas do tecido conjuntivo que vão formar anticorpos, enfim. No caso da vitamina D, esses resultados que você apontou são de fato resultados testados, comprovados, aprovados em relação ao que se tem de conhecimento da vitamina C? Olha, sim, nós podemos dizer que a vitamina D tem mais evidências, tem mais estudos, tem um corpo de trabalhos maior, apresentando os benefícios, né? Agora a gente tem que separar duas coisas. Primeiro é a prevenção. Sim. Então, o que se sabe é que suplementar naquele indivíduo que tem a carência nutricional pode ajudar a prevenir, né, uma doença secundária à carência, por exemplo, prevenir diabetes em especial. O diabetes está mais bem desenhado. Então, muitos médicos, nutricionistas fazem a prescrição mesmo para poder ter um impacto benéfico na saúde, né? Não temos dados para outras doenças, assim, então muito bem amarradas, por exemplo, o câncer. Não temos dados também amarrados como relacionados à prevenção deixa eu ver aqui, do Parkinson, por exemplo. Sim. Né? Mas se usa, na prática se usa. Agora, pegar um indivíduo diabético e suplementar a vitamina D, vai recuperar a sua glicemia, vai deixar esse indivíduo sem a diabetes? Não vai. Já é outra conversa. Não vai. Aí realmente a gente não tem dados que mostrem isso. Aliás, temos até alguns dados prévios, mas mostrando que isso não gera impacto tão significativo na prática clínica, né? Então, é muito mais preventivo do que curativo. E aí, nessa deixa dos estudos e de prevenir ser diferente de remediar, e, logicamente, com essa ascensão midiática toda, como é que fica a questão do excesso, né? Em relação ao excesso da vitamina D? É possível, né? É possível mesmo. Hoje nós temos dados que são considerados seguros, né? Ou doses, melhor, que são consideradas seguras, e que você vai ter que controlar alguns parâmetros hormonais, inclusive, né? Porque a vitamina D interfere na calcitonina, interfere com o PTH, interfere com o cálcio, interfere com uma série de minerais, do magnésio, fosfato, enfim. Então, se você dá uma dose muito maior do que aquela que é preconizada num contexto nutricional, ou seja, mais terapêutico do que nutricional, então você precisa fazer todo esse controle, né? Agora, existem situações bem extremas, assim. Existe um grupo de pesquisa em São Paulo que faz uso da vitamina D para tratamento da esclerose múltipla e com resultados bem positivos, tá? É um pesquisador muito sério, o Cícero Galil, ele tem um currículo muito extenso na pesquisa, ele é da Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e ele trabalha com doses, por exemplo, de 600 mil UI de vitamina D por dia, sendo que um indivíduo adulto necessita, para manter-se, digamos assim, nutricionalmente protegido, né, seriam 800, no mínimo, 800 UI, 600 a 800, mas, ou seja, 1000 vezes mais, né, quase 1000 vezes mais do que estabelecido. Mas assim, existe todo um acompanhamento, existe um protocolo muito bem sério, muito definido, e claro que o paciente não fica ao léu, mas uma dose dessa seria, eu diria até provável, gerar uma intoxicação. E a intoxicação com vitamina D faz você absorver muito mais cálcio, por exemplo, e isso pode gerar uma calcificação de tecidos moles. Você pode calcificar uma artéria, por exemplo, isso não é nada interessante. Isso pode gerar complicações vasculares, né? Nós chamamos de arteriosclerose, esse tipo de condição, e isso aumenta a pressão no vaso, isso gera desfechos cardiovasculares negativos, né? Podendo até causar morte. Então não é nada interessante. Além de câimbras também, né? Tremores, confusão mental, constipação, existem várias reações adversas relacionadas ao excesso de vitamina D. Então, é importante que o profissional que esteja fazendo uso do produto tenha muito critério ao trabalhar com isso em dosagens maiores do que aquelas estabelecidas pelos consensos, né? Vale citar que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia publicou no ano passado um consenso, o Consenso Brasileiro de Hipovitaminose D. E lá ele estabelece qual é o padrão, né? Quanto ele deve fazer a prescrição, como ele deve fazer a avaliação, né? Existem duas fases, a fase de ataque, que é a fase para repor estoques corporais, a fase de manutenção, cada uma tem uma dosagem específica, então é importante que o profissional ele tenha acesso a essa informação e que ele utilize isso, né, como
uma fonte segura, né, para o ato da prescrição. E aí, falando em relação aos profissionais, quais seriam, então, os profissionais aí com, logicamente, os nutricionistas, os médicos, mas como se encaixa o perfil do profissional que vai receitar a vitamina D, como é que tem sido feito esse uso, né? Qual é o retrato no cenário atual? Okay. Olha, basicamente quem prescreve suplementos no Brasil são médicos, nutricionistas e farmacêuticos, tá? Pode ser que o dentista prescreva para fins odontológicos, tipo, prescrição de magnésio para diminuir bruxismo. Isso tem alguns trabalhos que mostram algum benefício, enfim. Mas no geral nós podemos dizer isso, tá? O nutricionista, médico e farmacêutico. Bom, o médico ele não tem limite de dose, ele vai utilizar de acordo com a necessidade médica, de acordo com a indicação médica, né, a partir de uma necessidade específica. É importante citar que, obviamente, né, do ponto de vista terapêutico, se você aumenta muito a dose, você tem mais risco de intoxicação. Então, o médico ele tem que estar atento acompanhamento aos outros parâmetros metabólicos e nutricionais, né, e hormonais em especial. Quanto aos nutricionistas, é permitido prescrever até um valor que nós chamamos de ingestão máxima diária tolerável. Essa ingestão é chamada também de UL, é um parâmetro nutricional que diz que aquela dose ela é considerada segura, que ela não vai causar reações adversas na maioria da população, entre 97% e 98% da população. Então, a partir de estudos epidemiológicos se define esse valor, né, que atualmente ela está estabelecida em 4.000 unidades internacionais por dia. É uma dose alta. Já é uma dose considerada alta, né? E o farmacêutico da mesma forma, ele também só pode prescrever até essa dose aí. Ele pode até prescrever acima disso. Agora, se tiver aprovado dentro do protocolo do estabelecimento, da instituição, hospital, uma clínica, enfim, na qual ele trabalha, né, que permite esse tipo de prática. E para isso o farmacêutico tem que ter também uma pós-graduação em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Isso aí também está estabelecido de acordo com a resolução 585 e 586 de 2013 do Conselho de Farmácia, né? É possível, qualquer farmacêutico pode prescrever até a UL. Apenas aqueles que têm especialização ou uma pós-graduação lato sensu em farmácia clínica e prescrição farmacêutica podem prescrever acima da UL, mas desde que a instituição na qual ele trabalha, ele exerce, permita. Deixa respaldada para isso. E o nutricionista, bom, já falei, né, até a UL, mas o médico vai de acordo com a necessidade. Exato. Maravilha. Informações sobre a famosa, mais do que nunca famosa, vitamina D. Para você que é nutricionista, informações relevantes sobre as doses permitidas, sobre as descobertas, dados estatísticos e epidemiológicos também sobre o uso da vitamina D. Professor Leandro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço a participação. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. Para você que nos acompanha, não deixe de visitar as páginas dos vídeos, das palestras também, palestras ao vivo, para você acompanhar, palestras em banco de dados e os próximos vídeos de entrevistas, dicas e comentários no seu canal de entrevistas e de comentários da TV Almanac Nutrição. Um grande abraço e até a próxima.